Olá, tudo bem com você? Aqui quem fala é o professor Tiago Meneghel, professor de administração do Instituto Federal de Santa Catarina, Campus Lages. Nesta videoaula nós vamos falar sobre empreendedorismo, de forma mais específica, como que os empreendedores pensam. Eles pensam como qualquer pessoa ou eles têm aí habilidades especiais? É isso que nós vamos ver nesta videoaula. Convido você a caminhar comigo. Como os empreendedores pensam? Como que é a mentalidade dos empreendedores? Isso é o que nós vamos estudar nesta videoaula, mas antes disso, eu acho interessante a gente falar sobre a importância do empreendedorismo. Isso não é o tema principal dessa nossa videoaula, isso nós temos inclusive outras videoaulas no canal que falam sobre isso, mas eu acho importante ressaltar que o empreendedorismo tem uma função importante na criação e no crescimento dos negócios, assim como no crescimento e na prosperidade de nações e regiões. O empreendedorismo é mais do que uma opção de carreira. Eu posso me formar numa faculdade e decidir, eu vou trabalhar uma determinada indústria. Ou eu vou ser um autônomo, eu vou abrir a minha própria empresa, eu vou empreender. Então isso é uma opção de carreira individual. Mas as regiões, as cidades, os países precisam que pessoas tenham a coragem de empreender. Porque é com esse movimento do empreendedorismo que nós geramos riqueza e emprego. Aquelas regiões onde uma quantidade maior de empresas é criada, ali a gente percebe nitidamente indicadores econômicos e sociais muito melhores. As ações empreendedoras começam no ponto em que uma oportunidade encontra um indivíduo empreendedor. Aqui já começa uma característica que vai ser importante para a nossa videoaula de hoje. Falar sobre a questão da oportunidade. A oportunidade, ela está num determinado momento histórico disponível para ser descoberta. É aquilo que a gente chama de janela de oportunidade. Alguém precisa enxergar. Por que todos estamos vivendo no mesmo tempo e algumas pessoas enxergam essas oportunidades de empreender, de abrir um novo negócio, de começar algo novo e outras pessoas não enxergam? Essa é uma característica do empreendedor e nós vamos falar mais sobre isso. Para além desse encontro do indivíduo empreendedor com a oportunidade, é preciso que o indivíduo reconheça essa oportunidade, avalie se ela é interessante ou não e explore essa oportunidade. Porque também é muito comum muitas pessoas que a todo dia têm uma ideia, uma inovação, algo muito interessante para empreender. Só que elas ficam falando só isso na família, né? É aquele tio que fica dizendo, quando alguém lança algo novo, isso aí eu já tinha pensado, mas não implementou, né? Então, não é um empreendedor, né? O empreendedorismo exige ação, uma ação empreendedora, por meio da criação de novos produtos ou a entrada em novos mercados. Então eu posso ter um novo produto, né, uma inovação radical, posso ter um novo produto com uma inovação incremental. Isso já é algo importante que o empreendedor faz, mas eu posso também ter um determinado produto e eu lanço ele num novo mercado. Enxergo em um outro mercado a oportunidade de trabalhar aquele produto. Isso também é característica do empreendedor. Isso pode ocorrer por meio de uma nova empresa
ou dentro de uma organização já estabelecida. Geralmente, quando a gente fala em empreendedorismo, as pessoas logo pensam num novo negócio, uma nova empresa, mas não necessariamente. Inclusive, vai ter aí daqui a pouco no canal uma videoaula falando de intraempreendedorismo, que é justamente essa pessoa que empreende, né, dentro de uma organização já estabelecida. Ok? Muito bem. O empreendedor, ele precisa, ao menos, de duas características fortes. Uma é ter motivação, encontrar motivos para executar a ação dele. E outra coisa é conhecimento. Não estou aqui falando de conhecimento teórico, pode ser conhecimento de mercado, pode ser conhecimento adquirido através da experiência, mas ele precisa de conhecimento. O conhecimento e a motivação são características fundamentais para o empreendedor, para a ação empreendedora. Pois os sinais de mudança no ambiente que possibilitam o surgimento de novas oportunidades são percebidos por alguns indivíduos que têm o quê? Conhecimento, que conseguem perceber essa janela de oportunidade. E isso é ignorado pela maioria das pessoas. Esse indivíduo que tem conhecimento, porque tem experiência naquele setor, ou porque estudou sobre aquilo, ou porque, enfim, né, buscou esse conhecimento de alguma outra maneira, percebe essa janela de oportunidade e então tem motivação para implementar isso. Se ele fizer isso, ele é realmente aí um empreendedor. E agora nós vamos começar a conversar sobre essa característica de formas de pensar um pouco diferentes que os empreendedores têm da maioria, vamos chamar assim, da população. Então, nós precisamos entender que os empreendedores pensam de modo um pouco diferente das outras pessoas. Por que isso? Porque se eles pensassem da mesma maneira, se eles enxergassem o mundo da mesma maneira que todas as pessoas, ou que a maioria das pessoas, quando eles enxergassem uma determinada oportunidade de empreender, todo mundo também já tinha achado. E a grande questão é você realmente perceber uma oportunidade com uma certa antecedência, para poder produzir aquele produto, abrir aquela empresa, fornecer um novo serviço, a tempo, vamos chamar assim, de ser o primeiro a chegar, ou ser um dos primeiros a chegar naquele determinado mercado. É frequente os empreendedores tomarem decisões em ambientes extremamente inseguros, com altos riscos, intensas pressões de tempo e considerável investimento emocional. Isso não é para qualquer um, né? A mentalidade empreendedora abrange essa capacidade de detectar as oportunidades, agir, e agir nesse ambiente que a gente acabou de falar, nesse ambiente inseguro, com alto risco, com pressão de tempo, né, com aí um investimento emocional. Mesmo assim tem que agir, tem que decidir e se movimentar, né, e fazer acontecer. Tudo isso rapidamente, mesmo sob condições incertas. Então, a maioria das pessoas, se fossem colocadas nesta condição de insegurança, alto risco, pressão, elas avaliam e dizem, não, melhor eu não mexer com isso, melhor eu não mudar a minha característica, né, de vida, não vou empreender algo novo, vou tentar ficar aqui na mesmice. A não ser, claro, aquelas pessoas que foram empurradas por empreendedorismo. Vamos supor uma pessoa que trabalhava num determinado local e foi demitida e não encontrou realocação e abriu lá um food truck ou um pequeno negócio, não porque ela queria,
mas porque o ambiente realmente empurrou ela para aquela situação, né? Então, nessa questão, talvez essa pessoa não tenha essas características tão empreendedoras. Mas aquele empreendedor, né, que realmente ele está bem lá na sua empresa, tem lá um emprego, né, ou acabou a faculdade, tem a opção de começar uma carreira numa empresa e ele decide a iniciar aí a sua carreira ou mudar totalmente a sua vida, assumindo um grande risco, algo novo, algo que ninguém colocou no mercado ainda, né? Isso realmente precisa de características mentais, uma inteligência emocional, inclusive, diferenciada. E nós vamos ver então que muitos empreendedores eles utilizam, vou chamar assim, de características de pensamento um pouco diferenciadas. Então, eles têm aí um pensamento estrutural, eles se utilizam da bricolagem, eles fazem aí uma efetuação muitas vezes e eles têm aí uma adaptação cognitiva. O que são esses termos, né? Pensamento estrutural. Pensamento estrutural é o conhecimento que ele tem. Enxergar essas oportunidades, que a princípio estão aí para todos, mas que só alguns veem, isso exige um salto mental criativo. Olha, ali eu acho que tem oportunidade para aquele aplicativo, eu acho que daria aquilo agora, eu acho que dá para ser compartilhado. Então, assim, enxergar isso exige um salto mental criativo. E esse salto mental criativo, ele precisa, vamos chamar assim, de um conhecimento prévio. Que, como eu disse, né, pode ser aí a formação educacional do indivíduo, pode ser experiências profissionais anteriores, pode ser o conhecimento sobre um determinado mercado. Isso é muito comum, né? Então, assim, a pessoa é vendedora de uma determinada empresa, trabalha há muito tempo com essa determinada empresa, de repente ela decide empreender. E ela empreende aonde? Naquele mercado, junto àqueles clientes ou aquelas cidades onde ela trabalhava como vendedora, porque ela conhece, ela percebeu ali uma dor daquele mercado, ela percebeu ali algumas deficiências que não são atendidas daqueles clientes, e então ela empreende. Então, esse pensamento estrutural, esse conhecimento prévio, né, permite, então, identificar oportunidades que não são óbvias para as outras pessoas, porque as outras pessoas não têm o mesmo conhecimento, né, o reconhecimento, não conhecem esse mercado, não conhecem algumas questões técnicas que esse grupo conhece. Mas não basta esse pensamento estrutural. Muitas vezes, né, os empreendedores não têm todos os recursos necessários para empreender, para desenvolver aquele produto, para fornecer aquele serviço que eles estão pensando. Já aqui, muitos desistem. Eu queria fazer esse produto, mas não vai ter as peças ideais que eu preciso. Eu queria fazer esse serviço, mas eu não tenho aí dinheiro para fluxo de caixa. Então, assim, as pessoas, em geral, as pessoas comuns, eu vou chamar assim, que não são empreendedoras, elas logo percebem algumas limitações. Os empreendedores, eles passam aí por um processo de adotar uma bricolagem. O que seria essa bricolagem? É se virar com o que tem. E eles conseguem realizar combinações de recursos disponíveis para resolver novos problemas e aproveitar novas oportunidades. Até mesmo porque eles estão desenvolvendo um produto que antes não existia, é difícil que realmente tenham peças aí apropriadas num primeiro momento. Justamente porque eles estão realizando um serviço que antes nunca ninguém realizou, talvez aí faltem alguns utensílios, algumas ferramentas que eles precisariam. Aí eles vão se virando com o que tem. Essa é uma capacidade do empreendedor. Isso envolve utilizar recursos existentes, os disponíveis, e experimentar, remendar, reembalar, reenquadrar para outro fim, né? Tais recursos de modo que sejam utilizados de maneiras
para as quais não foram projetados ou concebidos originalmente. Então, essa é uma característica do pensar do empreendedor. Eu não tenho aqui as condições ideais, mas eu vou achar, vou adaptar e vou conseguir realizar esse meu produto, seja ele um serviço ou um bem. Uma outra característica que muitos empreendedores têm é uma capacidade de efetuação. O que seria isso? Líderes empresariais se esforçam para pensar de modo racional. Empreendedores muitas vezes não pensam assim. Então, nem sempre os empreendedores investigam um problema de modo a começar com a determinação de um resultado esperado, ou seja, de um objetivo, e depois passam a se concentrar nos meios de alcançar esse objetivo. Então, se nós formos para a teoria do marketing, mesmo para a teoria da inovação, enfim, a primeira coisa que se diz é qual é a dor desse mercado, aonde que existe ali uma oportunidade de mercado e tal. Aí a gente define um objetivo, né, um resultado que a gente espera, define um público-alvo, faz uma segmentação, posiciona esse novo produto, enfim, a gente vem naquilo que é o correto a se fazer. Mas os empreendedores, em vez disso, muitas vezes usam o processo de efetuação. Ou seja, eles fazem uso do que tem, de quem eles são, de quem eles conhecem, do que eles conhecem, de quem eles conhecem, né? O networking. E então escolhem possíveis resultados que podem ser alcançados. Como assim, Meneghel? É o seguinte, tem aqui um videozinho, né, nesse slide, que está mostrando ali uma pessoa olhando para a despensa. Vamos pensar aí num cozinheiro. Existem duas formas de a gente fazer um jantar, por exemplo, né? É meu aniversário, vamos supor, nós vamos fazer um jantar. Duas formas. Eu posso primeiro definir o objetivo. Então assim, eu quero oferecer para os meus convidados um entrevero de pinhão, prato típico aqui da região serrana. Aí, eu tenho esse resultado esperado, esse objetivo, aí eu vou passar a buscar os ingredientes que eu preciso para fazer essa receita. Essa é o modo que a gente está chamando de modo racional de fazer as coisas, né? E que se faz isso também, muitos empreendedores fazem dessa maneira. Definem lá o objetivo, o resultado esperado e buscam então empreender para dar solução para essa dor do mercado. Mas o que eu estou dizendo é que nem sempre é assim. Muitas vezes como é que faz? Eu vou lá para a cozinha, vou olhar os ingredientes que eu tenho e olhando para os ingredientes que eu tenho, eu vou decidir o que eu vou fazer de jantar. Aí eu estou fazendo uma efetuação. Então assim, eu não estou olhando para o objetivo, para o resultado esperado e estruturando as minhas ações para atender aquele objetivo. Não, eu estou olhando quem eu sou, no caso de empreendedorismo, né? Quem eu sou, o que eu conheço, quem eu conheço, e aí com base nisso, o que eu posso oferecer. Então, essa é uma característica que muitos empreendedores também têm. E por fim, nós temos que falar da adaptação cognitiva. A adaptabilidade cognitiva descreve até que ponto os empreendedores são dinâmicos, são flexíveis, são autorreguladores e são engajados. A adaptabilidade cognitiva se reflete na capacidade de refletir, de entender e controlar o pensamento e a própria aprendizagem. Ele serve para organizar o que as pessoas sabem e reconhecem sobre si mesmas, sobre as atividades que desempenham, sobre situações e seus ambientes, em resposta aos estímulos do ambiente complexo e dinâmico. O empreendedor, ele precisa ter essa capacidade de reflexão, de autocontrole, ele precisa ter autoconhecimento, ele precisa pensar alto, né? Não pode ser assim uma pessoa que tem pouca ambição. Ele precisa refletir, ter uma capacidade, né? Ele precisa ser estratégico,
ele não está pensando assim no curto prazo, geralmente o empreendedor está pensando no longo prazo. Ele precisa ter a capacidade de planejar, né, de elaborar um plano. Ele precisa saber o que ele conhece e o que ele não conhece, aonde que ele precisa de capacitação, aonde que ele precisa buscar auxílio. E isso é necessário ter uma capacidade de autocrítica. Se ele não tem isso, se ele não tem essa capacidade de autoconhecimento, de autocrítica, de pensar estrategicamente, né? Se o cérebro dele não tem essas capacidades cognitivas, ele pode tentar se adaptar a um cérebro que pensa assim. Ele pode tentar desenvolver essa forma de pensar, de se autoconhecer e tudo mais. Mas é preciso que ele avance nesse sentido. Ainda falando da adaptação cognitiva, os empreendedores são capazes de aumentar a adaptabilidade cognitiva. E isso vai permitir que ele se adapte às novas situações. Ou seja, essa forma, né, de adaptação do pensamento, ela propicia uma base por meio da qual o conhecimento e a experiência anterior de uma pessoa vão afetar aí a aprendizagem, a solução dos problemas em uma nova situação. Isso vai permitir que eles sejam criativos. Ou seja, essa adaptação cognitiva pode conduzir a novas ideias, a soluções, a insights originais, a insights para adaptar alguma coisa, e isso é muito importante para o empreendedor, né? E essa adaptação cognitiva também, né, vai fazer com que o empreendedor consiga transmitir essa ideia do novo produto, da nova empresa, do novo serviço, através, né, das palavras e construir aí uma determinada resposta ou levar aí os seus liderados a estarem com ele ou conseguir vender aí a sua ideia para investidores. Então assim, ele precisa trabalhar, né, essas competências para que ele possa empreender. Muito bem, falamos aí nesta videoaula sobre como que os empreendedores pensam. Mas eu não queria terminar essa videoaula falando de uma outra característica muito importante. Além de pensar de uma forma diferente ou de ter características desse pensamento, o empreendedor tem a intenção de agir. Falamos isso lá no começo da nossa videoaula, né? Então assim, não basta simplesmente pensar diferente. É preciso predisposição e autoeficácia. O que é a predisposição? É essa avaliação favorável que o empreendedor faz, né, dos possíveis resultados de empreender. Então, ele assume risco, né? Tem aí a figurinha do homem aí na corda bamba, né? Então ele vai para a corda bamba porque ele avalia que atravessar essa corda bamba vai trazer aí bons resultados para ele quando ele chegar lá no final. É difícil, ele vai ter que se esforçar, mas vai valer a pena. Isso dá a ele uma predisposição de enfrentar. E ele também tem que ter aí uma autoeficácia. Eficaz, né? Algo eficaz é aquilo que atinge um objetivo. Autoeficácia é essa convicção de que é possível pôr em prática com êxito essa empresa, esse serviço, esse novo produto. Eu vou conseguir, eu vou atingir o meu objetivo, né? A autoeficácia aumenta, né, a iniciativa e a persistência. Então, se eu tenho confiança de que eu vou conseguir andar em cima da corda bamba, né, eu tenho capacidade, eu vou conseguir, eu vou lá, né? Isso aumenta a iniciativa e mesmo que eu tenha dificuldades, mesmo que eu caia uma primeira vez, eu vou persistir, né? E logo, se eu tenho iniciativa e se eu tenho persistência, é óbvio que isso melhora muito o desempenho e faz com que muitas vezes eu consiga atingir aí o meu resultado. Se eu não tiver nem iniciativa
e logo nos primeiros problemas já desistir, obviamente que eu vou ter a probabilidade de eu não atingir o resultado é altíssima. Ok, gente? Então, era isso que eu queria conversar com vocês na videoaula de hoje. A gente vai ter outras videoaulas sobre empreendedorismo aqui no canal e convido você a continuar aí, né, acompanhando o meu canal nas nossas próximas publicações. Um grande abraço, muito obrigado e até a próxima videoaula. Tchau, tchau.